Tudo bem? Shalom, que o Senhor te abençoe poderosamente. Quero compartilhar uma palavra hoje com você, uma palavra da parte de Deus. Para a gente começar, Mateus capítulo 4, onde a palavra do Senhor fala da tentação de Jesus. Nós vemos que até o nosso Jesus, o nosso Salvador, ele foi tentado, ele teve um momento de tentação um pouco antes de iniciar o seu ministério de ensinamento, de cura, de libertação. Jesus foi tentado, a Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 4, que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então tinha um propósito de Jesus, ser tentado. E ele jejuou 40 dias e 40 noites e depois disso ele teve fome. Jesus nós podemos dividir Jesus, o homem, e Cristo, o Deus vivo. E Jesus teve fome. E naquele momento em que ele teve fome, o seu tentador, Satanás, ele percebeu a necessidade de alimento que Jesus tinha e se apresentou diante dele com uma grande proposta, dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha a proposta que Satanás fez. A proposta era algo difícil? Era algo difícil de se fazer? Não, Jesus poderia fazer isso a qualquer momento. Inclusive poderia fazer isso antes, se ele quisesse. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Sabe o que é tentação? Tentação é algo que você pode fazer a qualquer momento, mas ela barra em princípios que nós temos. E quando Jesus foi tentado, porque o corpo de Jesus pediu comida, Jesus teve fome, mas o Espírito de Jesus, o Cristo, ele disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vemos Jesus 100% homem, 100% Deus, como alguns dizem, ali usando a parte de Deus, a parte espiritual de Cristo e rejeitando aquela tentação. Satanás tenta de outras formas, no capítulo 4 até o versículo 11, nós vemos Satanás procurando ocasião para prender Jesus na sua tentação. Talvez você que está me assistindo agora tenha sido tentado. O inimigo tem tentado você de algumas formas, mas eu quero te dizer que não é só o diabo que tenta. A nossa carne, Jesus diz para os discípulos que a carne é fraca, o espírito estava pronto, o espírito dos discípulos, mas a carne era fraca. Então havia necessidade de orar e havia necessidade naquele momento de vigilância para com os discípulos. E da mesma forma eu quero dizer que é comigo e com você. Talvez o espírito esteja pronto, mas a carne é sempre fraca. E nós vemos Jesus resistindo a essa tentação. E depois que Jesus resistiu a essa tentação, esse momento difícil, esse momento de fome, que Satanás foi repreendido por Jesus e pela palavra de Deus, Satanás deixou a presença de Jesus e os anjos vieram e serviram a Jesus. Jesus foi tentado, resistiu bravamente, o homem Jesus se sujeitou à tentação carnal, mas o Cristo em Jesus resistiu com a palavra de Deus. Se você está sendo tentado, eu quero te dizer que há forças em você para resistir a essa tentação. A Bíblia diz que nós precisamos resistir, ao diabo e ele fugirá de nós. Nós precisamos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo. Mas a tentação que vem contra a nossa carne, nós precisamos seguir o exemplo de José. José foi tentado pela esposa de Potifar, e eu imagino que a mulher era bonita, provavelmente, chamava a atenção talvez até dos olhos daquele escravo que estava ali no Egito, e ele foi tentado pela mulher, mas no momento da tentação, a Bíblia relata que José fugiu e deixou a roupa nas mãos da mulher e fugiu daquela tentação. Ele pagou um preço por sua decisão.
A decisão de José fugir da tentação, mas não fugir dos seus princípios, fez com que José fosse levado ao calabouço, fosse preso por muito tempo, mas o Senhor honrou aquele que resistiu à tentação. Então nós vemos Jesus resistindo e sendo honrado com um ministério vitorioso, nós vemos José resistindo à tentação e sendo honrado com o propósito de Deus se cumprindo na vida dele. Mas nem tudo que temos na nossa vida é tentação. Quando nós olhamos para a mesma palavra de Deus em Lucas 22, 42, nós veremos o mesmo Jesus, e agora não era uma tentação, agora era uma situação necessária na vida e no ministério de Jesus. Jesus estava muito angustiado e ele tinha o costume de ir ao Monte das Oliveiras para orar. E quando ele ia, ele levava os seus discípulos consigo. E nesse momento em particular, já muito próximo de Jesus ser crucificado, de Jesus ser conduzido ao matadouro, como diz Isaías, como uma ovelha que foi conduzida ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Jesus, muito próximo de ser conduzido ao matadouro, ele saiu, versículo 39 de Lucas 22 diz, né? Como de costume foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. E quando ele chegou ao lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação, orientando os discípulos. Afastou-se um pouco deles e, colocando-se de joelhos, orava, dizendo, olha o que Jesus dizia na sua oração: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Jesus, o homem, estava dizendo, olha, eu estou próximo a passar por um momento muito difícil. O momento mais difícil da minha vida na terra está próximo a chegar. Senhor, a situação está muito difícil. Meu espírito, o livro de João diz que o espírito de Jesus estava angustiado com aquela situação. E Jesus diz, passa de mim, se possível, esse cálice. Mas o Cristo dentro de Jesus diz, porém que não seja feita a minha, mas a tua vontade. O Cristo entregou toda a vontade, todo o governo, todo o domínio da vida terrena de Jesus nas mãos do Pai Todo-Poderoso. Naquele momento difícil, naquele momento de tristeza, naquele momento de angústia, Cristo entregou a sua vida ao Pai. Eu acredito que Jesus havia, se nós procurarmos na Bíblia, um momento que Jesus entregou totalmente a sua vida ao Pai. Esse versículo relata bem, neste momento, quando ele sabia que tudo aquilo estava próximo a acontecer, ele disse, não seja feita a minha, mas a tua vontade. O homem quer fugir dessa situação, o homem quer fugir desse momento de dificuldade, o homem quer fugir dessa provação que sobreveio sobre ele. O homem Jesus, a natureza humana, carnal de Jesus, sabendo que ele passaria por tantas coisas, queria fugir. Mas a vontade de Deus precisava prevalecer. E Jesus levantou dali angustiado e talvez foi procurar um consolo humano, o corpo de Jesus procurar um consolo num corpo humano, e ele olha, e ele sai dali, ele vê os discípulos todos dormindo. Ele exorta os discípulos, ele volta a orar. E novamente a angústia sobrevém sobre Jesus, a ponto de ele suar gotas de sangue, os poros de Jesus transpirar gotículas de sangue, tamanha angústia. E ele volta e vê novamente os discípulos dormindo. Ele não teve ajuda humana, mas ele entregou toda a sua vida aos pés do Pai Todo-Poderoso. Quando Jesus se levanta dali, logo ele observa que aqueles que haviam de o prender, juntamente com Judas, um dos seus discípulos, estava ali, e logo Jesus é preso, passa pelo martírio, passa por humilhações, apanha no seu rosto, coloca uma cruz de espinhos sobre a sua cabeça, arrancam a sua roupa, humilhante isso para o judeu, flagelam as costas de Jesus com várias chicotadas, trocam Jesus por Barrabás, né? O povo escolhe Barrabás e prende Jesus.
Jesus passa pelo caminho do Gólgota com uma cruz pesadíssima nas costas, um peso que era muito mais do que a sua capacidade humana de carregar, já que a cruz era de Barrabás. Acontece tudo isso, ele caminha todo aquele momento, quando ele imagina que não teria mais forças para vencer, se levanta um homem ali um pouco forçado e ajuda, Simão Cirineu ajuda que ele carregue a cruz até o Gólgota, onde ele é crucificado. E olhando para o alto, ele diz: Pai, a ti eu entrego meu espírito. Ele expira e morre. Uma história muito triste quando contamos assim. Dá para imaginar que Jesus foi vencido por todas as circunstâncias. Por tudo aquilo venceu Jesus, mas pelo contrário, ele venceu a morte, desceu ao inferno, tomou a chave da morte das mãos de Satanás e deu direito à vida para mim e para você. O que nós entendemos aqui? Irmão, Jesus passou por provações, mas ele venceu. Jesus passou por dificuldades, mas ele venceu. Ele passou por momentos muito difíceis na vida dele, mas ele venceu. Em alguns momentos, o homem, Jesus, se sentiu angustiado, se sentiu triste, se sentiu abandonado, mas a segurança desse homem, Jesus, estava nas mãos do Pai. E o Senhor o guardou de tudo isso. E se hoje eu posso te contar esta história, se hoje eu posso dizer para você desta vitória, foi porque Jesus venceu as tentações e porque Jesus venceu os momentos difíceis de sua vida e os momentos difíceis do seu ministério. Talvez eu estou falando aqui para pessoas que não têm ministério, mas que têm passado por dificuldade, mas Jesus quer te dar a tua vitória. Talvez eu esteja falando para pastores como eu, para obreiros como eu, que estão passando por momentos de crise, de sequidão, de problemas em sua vida e em seu ministério, mas o Senhor traz um refrigério sobre a tua vida hoje, pelo poder da palavra do Senhor. Aqui nós vemos Jesus em João capítulo 5, 4. 1 João diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então há um poder para você vencer o mundo, as tentações e as suas dificuldades pessoais. Esse poder é a fé. No João 16:33 diz: em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem está dizendo isso é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que você entregou a tua vida a Ele um dia. Ele venceu o mundo e disse que nós faríamos coisas maiores se permanecermos no nome dEle. Então eu quero te dizer, você vence essa batalha que você está passando, você vence essa luta que você está passando, você é mais do que vencedor em tudo, em Cristo Jesus. Então creia. Eu gosto muito desse versículo: entregue teus caminhos ao Senhor, confie nele e tudo Ele fará. Vença as tentações com a palavra de Deus e vença os momentos difíceis da tua vida no Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, ricas bênçãos do céu sobre a tua vida. Se assistiu até o final, gostou, deixa seu like, comenta, compartilha, nos ajuda. Canal Pequenos Pães. Deus te abençoe em nome de Jesus.